aí. Jesus estava orando em um certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. E Jesus continuou a falar sobre isso. E eu quero parar nesse momento aqui para a gente começar a enxergar o que estava acontecendo. A primeira coisa que eu quero dizer, só um minuto, porque o Bentinho aqui já sei que vai ser malandro, deu um jeito. Primeira coisa que a gente vai ter que mergulhar na cena: os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e meio, pelo menos, ou um pouquinho mais, não chegou a nada. E nesses 3 anos e meio, a maioria do tempo eles levantavam, eles acordavam, Jesus estava lá, eles almoçavam, tomavam café juntos, almoçavam, e tinham uma ceia à noite, dormiam. Era uma companhia de intimidade. Era um amor que foi crescendo, que foi sendo desenvolvido. E, lógico, eles se conheceram em Jesus, o Senhor, e a fome que eles tinham de aprender com Jesus aquilo que ele tinha ensinado. Eles chamavam Jesus de mestre porque ele era. E é interessante que o acordar, eles começaram a perceber desde cedo que Jesus tinha um hábito. Antes que o dia amanhecesse, por volta das 3 horas da madrugada, um detalhe: é lógico, não havia TV, não havia luz elétrica, as pessoas ceavam às 7 horas da noite, tudo escuro, apagam a vela que está no zelador e todo mundo vai dormir. 3 horas da manhã, eles percebiam Jesus se mover, se levantar e sair. Ele não ficava ali dentro daquelas paredes, dentro da tenda que ele montasse. Ele começava a andar. E eles, homem curioso, né? Eles começavam a prestar atenção nisso, começavam a sair também. E ficavam, nem que fosse no meio das moitas, para poder ver o que Jesus fazia. E eles começaram a perceber que o que Jesus fazia era orar, é falar com o Pai. E eles viram Jesus andando para lá e para cá. Jesus não... A gente tinha mania de pensar que Jesus ficava ajoelhado o tempo todo orando, mas a Bíblia só fala de Jesus ajoelhando no Getsemane. Jesus andava, ele caminhava e observava intimidade com a natureza e com o Pai. Ele ia com a maior naturalidade falando com o Pai, colocando diante do Pai primeiro a adoração dele, o amor, o reconhecimento do Pai que ele tinha. E os discípulos começaram a ficar abismados, principalmente por uma coisa: quando Jesus voltava do seu período de oração, vocês podem ter certeza que isso levava 3, 4 horas. Antes eu achava impossível. Eu falava, não, nunca a gente vai orar 3, 4 horas. Hoje eu vejo que oração é exercício. Quando você for exercitando, 3 horas, 20 horas sem perceber. E eles começaram a observar outra coisa. Acabava o café da manhã, Jesus, bora gente, vamos descer, vamos sair, vamos caminhar. E começavam a vir os necessitados, e bastava Jesus dizer uma palavra, o demônio saía, a doença saía, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas. E aquilo mexeu muito com os seus discípulos. Jesus orava algumas horas.
Mas a obra ele fazia em segundos. Ele não precisava mais do que isso. Bastava a palavra dele. E eles começaram a associar mais oração, menos trabalho. Mais oração, menos trabalho. Mas como fazer para orar com toda a intimidade que Jesus tinha? E eles se reuniram e chegaram diante dele e disseram: Senhor, ensina-nos a pregar. Não, ninguém pediu, me ensina a pregar. O que eles pediram para Jesus era a chave de tudo. Senhor, ensina-nos a orar. E aquilo mexeu com os discípulos de uma forma. A resposta de Jesus, prontamente, ele disse: vou ensinar vocês. Naquele momento, Jesus abriu uma escola de oração. Ele nunca ensinou nenhum discípulo a pregar. Mas, a partir dali, ele passou a ensinar os discípulos a orar. Vocês não vão, uma hora aconteceu alguma coisa, essa casta só sai com oração e jejum. Aí outra coisa, não orem como hipócritas. Outra coisa, orem desse jeito, orem daquele. Jesus montou uma escola que durou 3 anos e meio. Nós fizemos o ETAD, teve gente aqui que fez, a Sol também. O ETAD foi uma escola da palavra, mas a escola que Jesus abriu foi a escola de oração. Eles foram preparados com o mestre. Glória a Deus. Orar. Aleluia. E Jesus deu uma receitinha para eles, que quando vocês orarem, esses ingredientes têm que estar na tua oração. A primeira, se você não conhecer teu Deus como teu Pai, se você não entender que você é filho, eu acho que o mais difícil não é nem eu aceitar que Deus é meu Pai. O mais difícil é eu reconhecer que sou filha dele e agir como boa filha. Como é difícil. A gente é teimoso, a gente às vezes é hipócrita, às vezes a gente murmura, e o Pai tem que corrigir. Primeira coisa é descobrir que eu sou filho. É reconhecer nele o Pai que eu preciso. O Pai que vai me ensinar, o Pai que vai me corrigir. E reconhecer que não era só Pai de Jesus. É Pai, o Ricardo falou isso. Ele é o nosso Pai. Nunca vai deixar de ser Pai, porque Ele nos adotou em Cristo. Eu aceitei Jesus para adotar. Nós temos 5 filhos adotados. Alguém fala que eles não é nosso filho, vocês veem, se a gente não briga. Eu sou capaz de sair na confusão. São meus filhos. Assim, Deus olha para nós. Nós somos filhos, nós não somos agregados, nós não somos servos. E entender que eu sou filho é a primeira condição para orar e orar bem. É me aproximar desse Deus como meu Pai. E reconhecer que Ele está no lugar de santidade no céu, onde está o trono dele. E eu vejo muitas vezes, segundo ponto, dever nosso, santificar o nome de Deus. Eu fico pensando quantas vezes eu já não ouvi gente do mundo chegar para mim e falar: mas que Deus é esse? Esse crente faz isso, esse crente faz aquilo. Gente, como é sério a gente santificar o nome de Deus. Deus não torna mais santo porque eu o santifico, mas o mundo vai reconhecer a santidade dele através de mim. Um crente que vive no pecado e depois prega que Deus é Pai, a vida dele mancha o nome de Deus. Verdade. Não mancha Deus, mancha o nome de Deus. Tudo que eu faço errado e contra a palavra, mancha o nome. As pessoas passam a blasfemar o nome de Deus por causa do meu testemunho, do meu mau testemunho. Santificar o nome de Deus, para você orar e orar bem, você tem que santificar o nome de Deus. Você tem que viver isso. Eu vou santificar o nome dele na minha vida. Quando eu disser para alguém que sou crente, eles falam: que bom, eu quero ser crente também. Isso é santificar o nome de Deus. A nossa oração para ter feito
nós temos que santificar esse nome, o nome de Deus. E não venha o teu reino. Nós temos dois reinos: o reino do mundo e o reino de Deus. E muitas vezes nós estamos tão presos e distraídos nesse reino terrestre, nesse reino que vai perecer, nesse reino que é passageiro, que nós deixamos nossos objetivos terrestres, não deixam a gente enxergar que a gente tem que desejar, acima de tudo, ter esse reino. Que venha o seu reino. Aí Jesus falou: o meu reino já chegou, mas eu não enxergo. Mas você tem que aprender, então ore a Deus. Senhor, que o teu reino venha para o meu espírito, que eu possa enxergar o teu reino, que eu possa viver do teu reino e ser peregrino no resto. Nós não somos cidadãos daqui. Então nossos objetivos começam a mudar. Eu começo a desejar os objetivos do reino. Eu paro de querer, não, meu objetivo é casar. Os meninos da casa de recuperação, quase todos, quando eu começo a recuperar, eles têm: eu quero ter um trabalho, eu quero ter uma família, uma esposa, eu quero ter um carro. Ele está pensando nesse reino. Ele ainda não enxergou que ele tem que ser inserido no reino de Deus para que ele possa usufruir desse reino apenas porque é necessário. Invertendo os valores e venha ao teu reino. Uma situação difícil como a tua, tia, você vai ver na escola eles sempre mostrarem esse reino aqui. E a gente não perder de vista o reino de Deus não é fácil. É complicado, porque assim, as palavras são persuasivas. A persuasão humana, ela é forte também. Sim. Se você não estiver firmado no reino, não reconhecer o reino, isso aí pode te engolir. E engole. Vem o teu reino e aquele que ora. Nós, se queremos orar, se queremos aprender a orar, nós temos que aprender uma coisa: aceitar a vontade de Deus. Nem sempre é boa, não é só. Nem sempre para nós é boa. Apesar de dizer: a minha vontade é boa, é perfeita, é agradável. Mas quando a vontade de Deus bate contra a minha, não é fácil enxergar que essa vontade foi boa, perfeita e agradável. A sua mãe falou, ela perdeu uma mãe. E eu imagino, eu estava lá. Quando nós estamos sabendo, né? Eu imagino a dor. E a dor fica, né? Fica a dorzinha, né? De vez em quando a gente vem com gratidão. De repente, a vontade de Deus é levar para si aquele que lhe é querido. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Muitas vezes a gente quer segurar. Como é difícil aceitar a vontade de Deus em algumas circunstâncias. Deus quer que você permaneça na situação difícil. Essa é a vontade dele. Como muitas vezes é difícil. Mas você, se quiser aprender a orar com Jesus, você vai ter que falar: seja feita a tua vontade. Uma coisa que mexe comigo Jesus, ele nunca pediu nada para ele, nunca perdeu tempo em oração pessoal. Ele gastava o tempo dele em oração pelos outros, pelos reinos. Ele orou por mim, e cansei de falar isso. Na oração em João, ele fala: não oro só por esse que estava comigo, não, oro por aquele, lá na frente, que é onde creio. Ele orou por mim, ele orou por você, ele orou por nós. Mas teve um momento que Jesus orou por si, lá no Getsemane. Foi a hora que ele ajoelhou, foi a hora que ele orou por ele, sozinho, porque os outros dormiram, os que ele chamou para interceder. E ele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi oração. Ele fez oração. Afasta de mim esse cálice. Mas se eu vim para isso, se essa é a sua vontade, seja feita a tua vontade. Vai levar? Seja feita a tua vontade. Aceitar a vontade de Deus em situações difíceis, como Jesus aceitou, faz parte daquele que quer orar. Não tem sentido a nossa vida se a gente não orar. Nós vamos ser crentes fracos se nós não orarmos.
Nós vamos ser crentes que não enxergam a verdade se nós não orarmos. Nós seremos crentes que não recebem o enchimento do Espírito se nós não orarmos. O que acontece quando a gente ora? Dentro das condições que Jesus colocou, alguma coisa acontece. Não existe oração que não seja respondida. Não existe. Deus responde as orações. Ele nos deu a chave. Você vai orar segundo a minha vontade, em nome de Jesus. E o Pai e você. Eu fico pensando, Jesus orou aqui na terra sem cessar. Você vai falar, não, mas ele não ficava 24 horas por dia sem orar. Não, mas ele não passava uma hora sem estar orando, sem precisar orar. Ele é cristão. Você vai ver que nós temos que estar orando. Você olha para uma situação, Deus já vai te chamar. Se você quer ser um intercessor, Ele já vai te chamar. Está vendo ali? Ora, ora, ora que eu estou olhando. A oração move o braço de Deus. Foi isso que os discípulos descobriram. Quanto mais eu orar, mais Deus vai agir. Por que isso? Ele precisa da nossa oração. A Bíblia diz que já sacou para lá. Verdade. Mas isso não modifica o fato de que eu tenho que orar. Ele sabe a hora que o meu cabelo vai cair. Vai cair no fio, ele já sabe. Ele já sabe tudo. Então eu não preciso orar. O fato de Deus ser onisciente não nos exclui de orar, de crer, de pedir, de confiar e de esperar. Não muda. Por quê? Porque o Senhor nos colocou aqui para fazer essa obra. O Senhor nos colocou aqui para trabalhar nesse sentido. A oração vai mover o braço dele. Porque Ele nos deu autoridade. Em meu nome. Jesus já falou, em meu nome. Peraí. Jesus passou um cheque ali. Passou um cheque em meu nome. Ele te deu um papel assinado com o nome dele. Bote o que você quiser aqui em cima que eu já assinei. Deu para entender? Em meu nome. Eu não dou meu nome para qualquer pessoa, mas Ele deu. E muitas vezes a gente não usa porque não consegue enxergar no reino espiritual o que é poder usar o nome de Jesus. Eita, meu. Gente, é para falar. Se eu não tenho visão espiritual, meu nome daí. Você tem uma procuração, Deus te deu uma procuração, Jesus te deu uma procuração. Meu filho, usa meu nome porque o que eu fiz você vai fazer ou até maior do que eu fiz. É tremendo isso. Há muitos anos atrás, eu acho que, eu não sou capaz, acho que foi em 99. Eu tinha um sonho de conhecer a Amazônia. E a minha filha tinha se mudado para Macapá. E fazia alguns meses que ela estava em Macapá e eu não aguentava de saudade. E o Senhor me deu uma passagem de avião para lá. Ganhei a passagem. E fui. E assim, eu fiz português e geografia, sou geógrafo. Falei, pronto, vou conhecer o Rio Amazonas. Agora eu tenho que me lá, vou conhecer tudo lá. Pronto, vou ver a ilha de Marajó. O Senhor foi tão bom que no trecho, no final da viagem, eu fui dentro da cabine do piloto, eu pude ver a ilha de Marajó, entendi, eu acho que Deus estava falando, olhe bem, porque é só isso que você vai ver. Verdade. Verdade que eu estou falando. Eu ia ficar 15 dias lá e fiquei. Quando eu acabei de chegar lá, estourou meu joelho. Eu não podia andar. Não dava para andar. Uma dor que era assim insuportável. Enquanto isso, lá no Japão, um casal estava se separando. No Japão, quando aquele dia, lá é meia-noite. E essa menina passou 15 dias ligando para mim de dia e de noite. Eu não podia dormir, dormia mesmo, não dava para dormir. Eu passei esses 15 dias orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando por esse casal. Eu posso dizer para vocês, o Senhor restaurou esse casamento e os dois são pastores hoje. Amém. Uma coisa assim tremenda.
No último dia, aí eu conheci um padre que tinha lá, o homem era dedicado aos índios, ele sabe pegar com um barquinho, gente, e atravessava, ia subindo os rios, os igarapés e atendendo a população ribeirinha. Ele era médico e era padre. Gente que trabalha em índio, que pena que ele não conhecia Jesus como eu gostaria. Mas Deus me deu a chance de falar com ele, não como quem está por cima da carne seca, mas vamos trocar figurinha. E um dia eu falei para ele, qual o seu maior desejo? Aí ele falou para mim que esse hospital aqui, eu estava perto do meu genro, trabalhava nesse hospital, que esse hospital cresça, ele estava só o bagaço, cresça e eu posso fazer os meus índios aqui para serem atendidos, que aqui tenha ultrassom, que aqui tenha fora raio-x, que tenha o que for necessário. Eu falei, eu vou orar pelo seu pedido. E quando chegou o último dia, o Espírito Santo falou para mim, pede o que você quiser e eu vou fazer. Foi esse meu prêmio. Eu pedi, Senhor, faz esse hospital atender todos os ribeirinhos que andam aqui, faz ele crescer. Gente, Deus respondeu em glória. Se vocês vissem esse hospital crescer, ter tudo quanto é tipo de cirurgia, todos os tipos de exames, de aparelhos, o Senhor colocou. Pede-me o que queres. Como é privilégio a gente poder orar. Como é privilégio a gente enxergar o desejo que está no coração de Deus. Comece a prestar atenção. Abre seus olhos. Às vezes a gente foge da situação, a gente joga lá no fundo da alma. Mas não é isso que Deus quer. Se você decidir, eu quero orar, eu quero ser como Jesus, Ele vai mandar passar, Ele vai te dar tarefa de casa todo dia. Ele vai pôr um problema e outro e outro. Você vai descobrir que no começo não tem poder para ter, mas não desiste. Ora, vai exercitando sua fé. Eu precisei esperar 2 anos para ver o que Deus ia fazer com aquele hospital. Foi incrível, tremendo. Em 2 anos o Senhor respondeu. Não foi mágica. O Senhor deu um crescimento tremendo para lá. Queridos, o Espírito Santo intercede por nós. Desde o dia que ele desceu no Pentecostes, ele não para de orar. Ele ora conosco. Ele ora através de nós. Quando você está orando em línguas, o Espírito está orando. E essa oração, ele vai lá no trono de Deus e sopra no ouvido de Jesus, e Jesus sopra no ouvido do Pai. Aleluia. Jesus não parou de orar. O prazer de Jesus hoje, ele vive para interceder por nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E nós não queremos orar. Nós achamos cansativo. É verdade, é cansativo sim. Eu quero orar toda hora? Claro que não. Mas eu oro. Eu estou cheia. Nossa, agora vai. Deus responde tudo? Claro que não. Mas eu tenho que ter a resposta. Queridos, é impressionante o que Deus libera através da oração. Mas não se esqueça. Reconheça Deus como um Pai. Santifica o nome dele na tua vida. Para que a tua busque a presença dele e leia a palavra para você orar com sabedoria, com entendimento, com inteligência. Deixa o Espírito Santo orar através de você. Enxergue que ainda que nós estamos na terra, nós não somos terrestres mais, nós somos seres espirituais. Nós não somos, nós somos espíritos que temos uma alma, né? E habitam no corpo. Isso aqui é morada, só isso aqui é casa. Casa do nosso espírito. Nosso espírito tem uma alma que muitas vezes é trabalhosa, porque a alma conhece o mundo, o espírito não. Quando o salmista disse, renova em mim o espírito reto. E cria em mim o quê? Um coração puro. Coração puro. A alma, ela não é pura. Ela tem que ser trabalhada pela palavra. E o Espírito tem que se renovar todo dia em você.
Senão você fraqueja, você deixa a alma te dominar. Na oração, o Espírito vai entrando em você. E eu tenho falado muito sobre, na oração, o Senhor procura um tipo de pessoa. Quem Deus procura? Adoradores. Adorador. Mas não é qualquer um. Que adorem. Jesus explicou tão claro que o verdadeiro adorador tem adorador e adorador. Os samaritanos, Jesus disse, eles adoram o que eles não conhecem. Não é adoração que o Pai procura. Aí Jesus falou dos judeus. Os judeus, eles adoram o que conhecem porque a salvação vem dos judeus. Mas o Pai está preparando muitas vezes. Ele não procura aquele que adora com ignorância e ele não procura aquele que adora com dever. Ele procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Espírito Santo. E em verdade, a palavra de Jesus. Ô, glória! O verdadeiro adorador é em espírito e verdade. É no Espírito Santo. Então, até o Espírito Santo ser derramado no Pentecostes, ninguém foi verdadeiro adorador. Ninguém. Nem a samaritana que recebeu essa palavra foi a verdadeira adoradora. Ainda não era.